Desinformação e preconceito, da peste negra a epidemias modernas. A semelhança entre as duas epidemias não é a doença em si, mas as suas consequências sociais. O alastrar da desinformação e da xenofobia mostra que não conseguimos aprender com as lições do passado. Embora alguns órgãos de comunicação tenham começado a referir-se ao surto do novo coronavírus como uma ameaça do Covid-19, continua a ser insignificante quando comparado aos surtos históricos das pestes. Os últimos dados colocam as taxas das mortes um pouco acima das 3 milhões em todo o mundo, enquanto a peste negra foi responsável pela morte de entre 30 e 50% da população de toda a Europa em meados do século XIV. A semelhança mais preocupante entre as duas não é a doença propriamente dita, mas suas consequências sociais. Na altura, como agora, a responsabilidade dos surtos foi apontada a determinados grupos étnicos. Tanto quanto sabemos, a peste negra teve origem na China. Seguiu depois as rotas das peregrinações ao longo do Médio Oriente, acabando por entrar na Europa através das rotas comerciais a partir da Itália. Tal como o coronavírus, os surtos das pestes levaram a quarentenas nos lares afetados e à criação de equipes de especialistas que acompanhavam e controlavam o contágio. Mas a semelhança mais alarmante entre as duas é a forma como as pessoas reagiram. Durante a peste negra do século XIV, as comunidades judaicas pareciam ter menor mortalidade que os vizinhos cristãos. Muitos viram nisto uma prova de que os judeus estavam a espalhar intencionalmente a doença, envenenando poços, rios e fontes. A consequência disso foi a tortura e a morte do povo dos judeus por toda a Europa. Nos surtos posteriores, do fim do século XVI e início do século XVII, este medo passou rapidamente a dirigir-se a todos os forasteiros. Por exemplo, um decreto proclamado no reinado de Isabel I afirmava que um forasteiro que quisesse entrar na cidade só o podia fazer se possuísse um certificado especial, algo apenas ao alcance dos muitos ricos. No início da pandemia atual, os asiáticos em todo o mundo tornaram-se alvo de ataques racistas e xenófobos. As lojas de Chinatown de Londres apontam uma queda no comércio, responsabilizando a disseminação de fake news pelo medo crescente de consumir comida asiática. Em Roma, um café perto da fonte de Trevi proibiu a entrada a todas as pessoas vindas da China. Na Bolívia, 3 turistas japoneses foram postos de quarentena no hospital, apesar de nunca terem visitado a China e nem mostrarem quaisquer sintomas de infecção. Desinformação e crendices do passado. Sabemos agora que a peste bubônica, que foi a causa da peste negra no século XIV, era transmitida aos humanos pelas pulgas que transportavam uma bactéria. Quando a doença chegava ao sistema respiratório, podia então ser transmitida de pessoas para pessoa através da tosse e dos espirros. Mas as explicações mais populares para a disseminação rápida da peste iam desde o castigo divino, bruxaria ou até o alinhamento das estrelas. Outras interpretações centravam-se na disseminação de maioceiros, ou miasmas, como fonte de infecção. Na verdade, a maior parte das pessoas eram impotentes contra o desencadear da peste. A única medida realmente eficaz a tomar foi fugir das zonas infectadas, porém, isso deixou para trás os que eram demasiado pobres para fugir. As suas únicas esperanças eram esperar pelo aparecimento de medidas preventivas e curas mais acessíveis, embora esses remédios fossem muitas vezes comparáveis a fake news ou placebos. Infelizmente, centenas de anos depois, parece que estamos a repetir os mesmos erros. No atual clima de ansiedade e medo, a desinformação espalha-se tão depressa contra o próprio vírus. As origens do coronavírus foram bizarramente apontadas como uma fuga acidental de uma arma biológica criada pelo governo chinês, e nas redes sociais fizeram-se ligações diretas entre o vírus e as redes 5G, com um grupo muito popular no Facebook a defender que o vírus
é uma forma de encobrir as doenças provocadas pelo 5G. Assim como as primeiras respostas ao surto das pestes, muitos estão a encontrar terreno fértil entre grupos que já têm preconceito contra as comunidades asiáticas. Por isso, seria errado partir do princípio de que os surtos de epidemias criaram respostas racistas e xenófobas. Já existiam tensões entre as comunidades judaicas e cristãs muito antes do surto da peste negra, e o sentimento anti-chinês já existia muito antes do surto do coronavírus. O coronavírus e a peste bubônica agiram simplesmente como um catalisador para espalhar as convicções racistas e xenófobas que já existiam. Mas, se a história das doenças epidêmicas nos ensina alguma coisa, é que devemos resistir ao desejo de interpretar a doença no âmbito moral. O nosso aparente desejo instintivo para encontrar bodes expiatórios cria, inevitavelmente, uma epidemia de desinformação, mais potente do que o próprio vírus. Enquanto o coronavírus continua a espalhar-se, as lições do passado continuam a ser uma ferramenta importantíssima para prevenir novos preconceitos e crendices modernas.